Olá pessoal, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Acervo Jurídico. Hoje nós temos um convidado ilustre, o professor Manuel Justino Bezerra Filho, que é um especialista, um jurista, uma das maiores autoridades em recuperação judicial e falência. Antes de apresentar o nosso entrevistado, eu quero agradecer a presença do Dr. Jorge Tosta, que é integrante de uma Câmara Empresarial do Tribunal de Justiça, também desembargador, que vocês já conhecem de outras entrevistas, e também a presença do desembargador aposentado José Joaquim Marcondes Malherbe. Então, eu faço os agradecimentos a vocês aqui pela presença. E, doutor Manuel, gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público que nos assiste, falasse um pouco da sua pessoa, e aí depois a gente entra no tema propriamente dito aqui, que é o aspecto polêmico da recuperação judicial. Os aspectos, né? Tá. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade ao meu querido amigo Lúcio aí, que me prestigiou com esse convite. Evidentemente, eu fico satisfeito com isso. O Jorge Tosta é meu amigo há muito tempo. Quando ele tinha começado na magistratura, a gente dava aula junto, e até hoje é uma pessoa extraordinária, vocês conhecem. A gente aprende com ele, não é? Sempre aprende com ele na Câmara lá, e eu fico extremamente satisfeito de estar aqui. E o Malherbe, que vocês não sabem, mas o Malherbe já foi meu chefe. Eu até tinha me esquecido disso. O Malherbe foi meu chefe porque eu trabalhei no escritório, eu estava no 3º ano da faculdade e ele já tinha se formado. Então ele era realmente o chefe. Ele ficou lá acho que um ano e pouco, e eu era então que carregava a mala dele. Então eu agradeço muito aí a oportunidade, todo mundo, me sinto muito bem aqui. E para falar rapidamente sobre mim, eu até perguntei para o Lúcio quanto tempo que eu deveria falar, porque eu brinco que eu me adoro, eu me amo, eu não consigo viver sem mim. Então, quando pedem para falar sobre mim, se deixar eu falo 1 hora e meia. Mas não, eu estou limitado aí a 4, 5 minutos. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho curioso, vamos dizer, transmitir a experiência de vida que a gente tem. No meu caso, eu fiz exatamente o contrário do que normalmente as pessoas fazem. Ou seja, antes de ser juiz, eu sou desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, do que muito me orgulho, aliás, todo mundo sabe disso. Fui juiz durante 28 anos, mas eu fiz as coisas ao contrário. Eu advoguei durante 18 anos, fui advogado com meu escritório particular, fui advogado do Banco do Brasil, fui funcionário do Banco do Brasil durante 10 anos, depois, durante 11 anos, eu fui advogado do Banco do Brasil e fui fazer concurso com 42 anos para ver como é que era aquilo lá e acabei passando no concurso. É curioso, né? Você fala, bom, mas como? Tem gente que estuda um tempão. Eu tinha estudado 18 anos. E eu brinco o seguinte, que o diabo é sábio, não que eu esteja dizendo que eu sou sábio, mas o diabo é sábio mais por ser velho do que por ser diabo. Então, com 18 anos que eu estava lá na advocacia, por mais burro que eu fosse, alguma coisa eu aprendi. Eu acabei passando, aí fui para a magistratura, entrei na magistratura com 42 anos e pretendia me aposentar logo em seguida. Eu tinha, naquela época era possível, então eu ficaria 5 ou 6 anos e me aposentaria. Ao contrário, acabei me apaixonando pela magistratura e só saí um dia antes de completar 70 anos, porque pegaria a expulsória, que foi a compulsória, não é a aposentadoria compulsória, e realmente me apaixonei pela magistratura. E agora, depois de terminada a magistratura, eu pensei, isso eu acho curioso, até quero contar para vocês, eu falei, eu vou me aposentar e agora? Vou ficar esquecido lá em casa, vou ter que botar o chinelão, sei lá, um roupão e ficar assistindo televisão o dia inteiro. Eu nunca fiz isso. E pelo contrário, eu estou extremamente satisfeito porque estou dando aula até agora, continuo dando aula no Mackenzie, dou aula na Escola Paulista da Magistratura, sempre tenho sido convidado lá, e estou trabalhando como consultor na área de falência e recuperação. Então, é mais ou menos isso que eu queria contar o que acontece. E, de vez em quando, sou prestigiado, assim como aqui aconteceu com o Lúcio, prestigiado para esse tipo de palestra, para esse tipo de bate-papo. E, claro, meu amigo Lúcio, estou à sua disposição, à disposição do Tosta e à disposição do Malherbe. Tá. Era isso que eu queria falar. Tá bom. Foi ótima a apresentação. Antes de passar as perguntas, aliás, a primeira pergunta
eu vou pedir que o doutor Jorge o faça, né? Mas antes, a Câmara que você integrou no Tribunal de Justiça não era uma Câmara de recuperação judicial, não era, né? Não era. E como é que surgiu essa paixão de escrever um livro sobre recuperação judicial e falência? Isso é extremamente curioso. Aliás, eu queria falar isso, eu só não falei porque eu achei que eu já tinha estourado o meu tempo. Eu fui dar aula no Mackenzie, e me deram o patinho feio, o patinho mais feio. O patinho feio do direito era direito comercial. Agora não é mais. Pelo contrário, com recuperação, com tudo isso, com o prestígio que o direito comercial adquiriu, agora não é mais o patinho feio. Mas era o patinho feio, e dentro da recuperação e dentro do direito comercial, a matéria mais chata era títulos de crédito. E a segunda mais chata era falência e recuperação. Naquela época, falência concordata. Concordata. Isso. E não tinha livro. Ninguém tinha obra nova com relação àquilo. Por quê? Porque todo mundo sabia que a lei ia ser mudada. E então ninguém se importava em escrever. O que eu fiz então? Eu pegava artigos e, para poder dar aula para os alunos, eu pegava o artigo e comentava. Resultado, depois de um ano dando aula, sem querer eu tinha escrito um livro, que é esse livro que está aqui, que agora eu estou... Ou seja, o livro também apareceu por acidente. Tá? Então, interessante, e lembrando aqui, para quem nos assiste, né, o livro chama-se Lei de Recuperação de Empresas e Falência, está na 16ª edição, e é um livro muito prestigiado pelos tribunais aqui no país, muito citado, porque é uma obra completa sobre recuperação judicial e falência. Tanto que o doutor Manuel é parecerista e muito chamado a dar opiniões aí em processos complicadíssimos. Mas eu vou passar a palavra para o doutor Jorge, que integra uma Câmara Empresarial. Eu acho que vai ficar mais dinâmico o nosso bate-papo aqui em relação à Lei de Recuperação Judicial. Com a palavra, doutor Jorge. Doutor Lúcio, mais uma vez obrigado pelo convite, por estar aqui. Hoje é um dia realmente especial. Dois queridíssimos amigos aqui, o professor Manuel Justino, doutor Malherbe, grande desembargador, né, amigo pessoal. Professor Manuel, realmente essa sua apresentação inicial bem nos mostra quão importante para o direito, né, você representa. Você foi humilde também de não ter dito que foi, durante anos, juiz de uma vara de recuperação judicial, né, e daí a sua especialização nessa área também. Mas, professor Manuel, eu me lembro que quando você, logo que a Lei de Recuperação Judicial foi publicada, você escreveu um artigo questionando, né, se aquilo seria de fato uma lei de recuperação de empresas ou de crédito. O título do seu artigo era exatamente esse. Por que você fazia essa crítica? Você ainda acha que a lei ela veio muito mais para auxiliar os credores a recuperar o crédito que eles têm e emprestam para as empresas devedoras, ou realmente para recuperar as empresas? Por que essa crítica, professor Manuel? Meu caríssimo Tosta, essa pergunta é curiosa e eu, presunçosamente, eu digo o seguinte: o Tosta perguntou se eu acho isso. A gente não tem certeza nenhuma, né? Mas, com toda a humildade, eu sou obrigado a dizer que eu tenho certeza que essa lei não é boa. Essa lei é ruim. Por que ela é ruim? Quando ela surgiu. Precisava surgir? Precisava. Mas o que acontece? Aliás, a Nancy Andrighi escreveu, e por isso que ficou... A Nancy Andrighi escreveu num dos julgados dela que o professor Manuel Justino diz no livro dele que essa lei não é lei de recuperação de empresa, mas sim lei Febraban. Eu escrevo isso, que era lei Febraban. Eu sou obrigado a dizer isso aqui. Nesse país, nenhuma lei passa de natureza econômica se a Febraban disser que não. Vão me processar por causa disso? Pode ser, mas eu sou velho o suficiente, o processo não termina antes de eu ir embora, então eu não estou muito preocupado com isso. Mas o que é que fala ocorre? com conhecimento de causa, né? Porque foi advogado do Banco do Brasil, inclusive. Eu brinco que eu conheço o monstro pelas entranhas, eu conheço as entranhas do monstro, não é? E o que acontece? Deram um favorecimento tão grande ao capital financeiro que o que ia acontecer? Ia acontecer o que aconteceu, a chamada trava bancária. O que é a trava bancária? O banco, ainda bem que a gente tem
tribunais, os grandes tribunais, e eu estou aqui em São Paulo, com respeito a todos os tribunais, claro que eu tenho um respeito especial pelo Tribunal de São Paulo, do qual eu fui componente, ainda bem que os tribunais fazem o que a gente chama de, vamos dizer, a equalização da legislação. Porque esta lei, do jeito que ela favorece o capital financeiro, eu acho difícil dizer que ela é uma boa lei. Mas vamos tentar consertar. Tem, por exemplo, aí eu acabo me esticando, né? Tem, por exemplo, a cessão fiduciária. Cessão fiduciária que até hoje os tribunais tentam, vamos dizer, amortizar um pouco a aplicação da lei, porque se aplicada do jeito que ela está escrita, não tem recuperação. Ou melhor, tem sim, tem recuperação de crédito bancário. De empresa não tem, não. É mais ou menos isso. Eu falo isso com uma certa paixão, mas é porque realmente a lei não pode continuar desse jeito. Precisa achar um caminho. Era mais ou menos isso. Bom, Manuel, você sabe que até nessa linha do que você acabou de mencionar, a gente tem recebido diversas RJs lá na Câmara, em que a gente percebe que praticamente 80%, 90% dos recursos que essa empresa tinha, das receitas que ela tinha, ela já comprometeu com garantia de cessão fiduciária. Porque normalmente ela dá os seus recebíveis, não tem mais patrimônio para dar em garantia, e ela vai lá e capta recursos no mercado financeiro e dá como garantia os recebíveis que ela tem, recebíveis em cartão de crédito, débito. E aí a empresa, quando pede RJ, os credores, imediatamente, em razão dessa trava bancária, dessa garantia, querem que esse crédito saia da recuperação judicial, né? Eles querem, por força do artigo 49 lá da Lei de Recuperação Judicial, que isso seja considerado um crédito extraconcursal e que, portanto, não se sujeite aos efeitos da recuperação judicial. Há alguma forma da empresa escapar disso? Porque se ela tiver que realmente pagar essas garantias e essas dívidas que ela tem, a RJ se torna absolutamente inviável, né? Tem alguma forma de escapar dessa cessão fiduciária, dessa trava bancária? Pois é, deixa eu dizer o seguinte. Em primeiro lugar, banco não é instituição de caridade, não. Banco emprestou dinheiro, a mercadoria dele, ele precisa receber de volta. Mas os juros, eu não vou falar que são extorsivos, porque isso aí é ofensivo, né? Mas os juros são os maiores do mundo. Ou seja, a Turquia e o Brasil são os dois países em que o juro é o maior do mundo. E como você está falando, Tosta, é exatamente isso aí. Se você aplicar a cessão fiduciária de recebíveis, performados ou não performados, depois a gente vê o que é isso, mas se você aplicar com rigor esse aspecto, não tem recuperação judicial. Me permita lembrar um exemplo, que é daquela livraria que eu sempre esqueço o nome, que é lá na Ponta da Paulista, como é que chama? A livraria... Siciliano? Não, a outra aqui. Que entrou em recuperação, faliu, depois voltou à falência. Não é essa. No Conjunto Saraiva. Nacional. Não, no Conjunto Nacional. No Conjunto Nacional. Acho que era siciliano, não era? Não. Grande. Eva Hertz. Provavelmente provavelmente todo mundo se lembra. É aquela livraria que era no Conjunto Nacional. Eu sempre me esqueço o nome, não tem jeito. Mas o que houve lá que o juiz teve sensibilidade? O que era cultura. Livraria Cultura. Cultura, isso. O que aconteceu lá? O juiz, com grande sensibilidade, eu não me lembro quem era o juiz, acho que na época era o Sacramone. Com grande sensibilidade, ele fez o que grande parte dos juízes fazem. Ou seja, o juiz diz o seguinte: se eu deixar se eu deixar para fora todos esses valores, a livraria não vai receber nenhum tostão. Então o que eu faço? Eu aplico a lei com uma certa mobilidade, com uma certa sensibilidade, e 50% vai para o banco e 50% fica para a empresa. É o que os juízes em geral tinham feito, estavam fazendo, e o STJ, e aí vai o STJ é um extraordinário, os ministros são extraordinários, mas eles tendem sim a julgar, vamos dizer, de uma forma, não é que favorece o banco, eles tendem a julgar aplicando rigorosamente a letra da lei, de tal forma que se o juiz aplicasse,
a recuperação não ia para frente de jeito nenhum. E é nesse caminho que a gente... É nisso que a gente está caminhando, contando, vamos dizer, com a sensibilidade da magistratura, com a sensibilidade do juiz, a sensibilidade dos tribunais dos estados, para fazer essa divisão. Porque, Tosta, como você estava falando, se entregar tudo, a empresa fecha no dia seguinte, concede recuperação num dia, no dia seguinte decreta falência. Não, a legislação, evidentemente, ela tem que evoluir. Porque a gente tinha aquele sistema anterior que era a concordata preventiva. E o objetivo da lei, evidentemente, é recuperar a empresa em dificuldade. Mas eu tenho acompanhado alguns casos assim que eu acho estarrecedor. Embora não seja um problema do juiz, né? É da própria lei. E as assembleias têm votado constantemente. Eu tenho visto planos de recuperação com 15, 18 anos para pagamento e com um deságio de 80% a 90%. Então, o sujeito que é credor da recuperanda de 1 milhão, ele vai receber 100 mil em 15 anos. Quer dizer, me parece que quem se beneficia é a empresa. Pelo sistema anterior, você tinha que pagar 40% no primeiro ano e 60% no segundo. Hoje a Assembleia vota, você paga em 18 anos. Então, aparentemente... você explicar para um cliente, quer dizer, para uma pessoa que está dentro de uma recuperação, que ela perdeu praticamente o capital dela inteiro, eles não entendem. Agora, para o banco é mais fácil trabalhar com esses números, porque trabalha com dinheiro. Então, eu não sei qual foi a evolução efetiva, né? Se o objetivo é recuperar, mas o deságio me parece uma coisa um pouco assustadora, né? Lúcio, eu concordo com o que você diz e eu tenho algumas observações a fazer. Veja, em primeiro lugar, o Lúcio estava dizendo, e com razão, que a lei previa na concordata, que era 40% do primeiro pagamento e 60% no segundo. Agora, vocês que são todos jovens aí, talvez não se lembram, não era assim que funcionava. Ou seja, porque havia uma série de subterfúgios jurídicos que na realidade a concordata ficava se esticando lá por 10, 20 anos. Aliás, o Nelson Abrão, que era professor da USP, foi meu professor, ele dizia que a concordata era a antessala da preparação da falência fraudulenta. Então, a concordata realmente estava desprestigiada. Agora, o que precisa tomar cuidado, e é isso, Lúcio, que é essa oportunidade que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é tomar cuidado para que a recuperação judicial não se transforme numa concordata. Ou seja, para que a recuperação judicial, não processualmente, não, para que não tenha o desprestígio que a concordata teve. E eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Claro que eu não vou falar nome de empresa, nome de advogado, nome de nada, nome de vara, nada, mas eu vi uma recuperação judicial em que o devedor pedia um deságio de 98%. Ou seja, ele ia pagar 2%. Ora, isso não é deságio, isso é não pagamento. Só faltava ele falar, olha, não pago e ainda quero 10% para mim. Sabe? E eu fiquei persistindo nesse ponto, eu cheguei inclusive a escrever várias vezes sobre isso, vários artigos, não me lembro agora onde, mas infelizmente eu acabei vendo que o STJ, e acho que quem segue isso vê, o STJ diz o seguinte, quem sabe se isso deve ser aceito ou não, é a Assembleia Geral de Credores. Agora, o que acontece com a Assembleia Geral de Credores? É aquela velha história. Isso, ou você pega isso, ou então eu vou falir. E aí é pior para você. Então essas coisas é que eu digo, nós precisamos ainda encontrar um caminho. E precisamos tomar muito cuidado para que, repito, a recuperação judicial não caia no desprestígio em que caiu a concordata. Claro que a lei anterior precisava ser alterada, claro que nós precisávamos nos alinhar, vamos dizer, à legislação do mundo, mas agora com certo cuidado. E a gente sabe que tem algumas recuperações judiciais que realmente são, eu diria, abusivas. Eu não quero lembrar aqui nenhum caso especial, mas quem está na área aí sabe de muitas recuperações em que há uma série de atos, digamos, não muito corretos, e, no entanto, a empresa vai lá e pede recuperação, e a recuperação é concedida, etc. É mais ou menos isso aí. Claro, volto a dizer, a recuperação é um bom caminho, e por isso é que nós precisamos preservar esse caminho e não permitir
que ele caia em desprestígio. É isso aí, Lúcio, com relação a isso. A gente poderia falar um monte de coisa, mas chega uma hora que a gente precisa parar, porque senão... Mas tem um tema que acho que a gente tem que tratar no futuro próximo, né? Que é o exemplo que eu citei antes da gente começar a entrevista, como fica a situação daquele indivíduo que compra um apartamento na planta à vista e alguns meses depois a incorporadora pede recuperação judicial. A gente vai tratar desse tema oportunamente numa outra entrevista, mas já de antemão eu acho um tema bastante interessante e importante para a gente passar para a sociedade de modo geral, né? É um tema complicado, mas né? eu acho que eu podia falar um minutinho sobre isso, se você me permite. Se puder, agradeço. Mas um minuto só. Tá. 1 minuto não, 2 minutos. Eu sei que a posição do tribunal, respeitável, pode ser diferente. Mas o que eu digo é o seguinte, neste exemplo que eu dei, claro que essa matéria dava para falar 3 horas, dá para escrever 50 páginas sobre isso, mas dentro dessa limitação de tempo eu diria o seguinte, esse que pagou, e com todo respeito a todo ponto de vista contrário, mas esse que pagou o apartamento à vista, R$1 milhão, ele não é credor de qualquer dinheiro do construtor que pediu a recuperação, da incorporadora que pediu a recuperação. Não. O crédito dele, o que ele tem a receber é um apartamento. E se acaso ele vê que não vai receber o apartamento, aí sim, ele vai transformar o direito dele em direito ao recebimento do dinheiro. E esse direito vai se estabelecer no momento em que é descumprido o contrato e o apartamento não é entregue. E isto ocorre, no exemplo que nós demos, depois que foi feito o pedido de recuperação judicial. Portanto, ele se transformará num credor fora dos efeitos da recuperação judicial. Isso é extremamente complicado, eu sei que é extremamente complicado, mas foi o que eu tentei falar rapidamente. É coisa que eu precisava de 3 horas para falar, eu tentei falar em 3 minutos. Então, não sei se eu consegui ser claro, mas era isso que eu teria sempre respeitado qualquer ponto de vista contrário, evidentemente. Então, mas é muito interessante o tema, mas eu até coloquei na mesa aqui para a gente debater, pois até queria ver a sua opinião. Por analogia, né? Por analogia, ele não é um fornecedor, ele é uma pessoa física que adquiriu um imóvel, vamos dizer assim. Ele não forneceu nada, ele não é credor da empresa recuperando. E quantas pessoas adquirem imóvel na planta, depois o prédio acaba sendo levantado, entregue, e na hora de passar a escritura, o incorporador não quitou junto ao banco o empréstimo que ele fez para levantar a obra. Mas nós temos uma súmula que fala que a pessoa física está livre dos efeitos dessa hipoteca. A mesma situação, por analogia, tinha que se enquadrar na recuperação. Se você protege o cidadão que adquire um imóvel e a incorporadora não consegue passar a escritura porque ela hipotecou o banco, por que eu tenho que estar sujeito aos efeitos da recuperação? No caso de pagar à vista, como foi citado, eu acho que são coisas... É curioso. Que devem ser tratadas, né? Nesse caso é curioso porque o apartamento já está pronto. Está pronto. A gente está imaginando a possibilidade do apartamento não estar pronto e a construtora não. Esse é um problema muito sério, né? Porque a gente tem visto algumas RJs de construtoras exatamente nessa hipótese, em que o prédio não está pronto, tem várias unidades, vários empreendimentos que ainda não foram concluídos, e ela pede recuperação judicial. Normalmente, esses empreendimentos, eles são constituídos através de SPN, Sociedades de Propósito Específico. Mas quando a empresa, a construtora, a incorporadora pede a recuperação judicial, ela pede de todas as empresas, né, do grupo, todas essas SPEs, inclusive. O problema é quando não tem patrimônio de afetação, né, professor Manuel? Porque se tem patrimônio de afetação, o próprio patrimônio responderia por esse crédito, né, que o compromissário comprador teria, e o professor sabe bem, haveria a possibilidade de uma comissão de compromissários compradores ser constituída e eles prosseguirem a obra, né? E eles conseguiriam sair então da recuperação judicial. Mas fora dessas hipóteses, eu acho bastante difícil se escapar da RJ, né? O crédito vai acabar entrando na recuperação judicial, e o Shimura tem um voto muito interessante que ele proferiu agora recentemente,
onde ele diz que se há uma SPE e há patrimônio de afetação, ela não se sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial. Um voto bem interessante. A gente precisa trazer o professor Sérgio Shimura aqui também para falar sobre isso. Mas, professor Manuel, o senhor tem algum dado estatístico que possa nos mostrar, desde a promulgação da lei, se de fato a lei de recuperação judicial foi bem sucedida, quantas RJs lograram êxito, se a maioria se convolou em falência? A gente tem essa informação, professor Manuel? É a questão número 2 aí que a gente fez para o professor. Não sei se você tem algum dado estatístico sobre isso, se teria alguma informação para nos passar. Se teria, de fato, algum dado a respeito desses pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial que lograram êxito e quantos foram convertidos em falência desde a publicação da lei de recuperação judicial? Meu caríssimo amigo Jorge Tosta. Acho que não é 2. Não é o número 2. Eu fiz aqui algumas anotações porque eu queria fazer uma homenagem, aliás, a esses meus amigos, e eu tenho medo de esquecer o nome, por isso que eu anotei todos. Qual é a questão? A2. Que número? É a 2. Não pode ser a 2. É a 2. Isso, é a 2. Você estava falando 2, eu estava lendo a 3. Eu faço o seguinte. Aliás, é bom vocês verem. Eu dou aula. Eu tenho 79 anos de idade. 79. Eu sei que não parece que eu tenho 78. Né? Mas eu dou aula, eu brinco que eu dou aula há 90 anos. E até hoje eu levo as coisas anotadas para não esquecer. E realmente, quer dizer, tudo isso que eu vou falar já está na cabeça. Mas eu tenho medo de me esquecer. Com relação à estatística, eu sempre fui, vamos dizer, reativo à estatística. Eu não gosto de estatística. E, aliás, eu me lembro aqui, aproveitar o Franco Montoro, o brilhante Franco Montoro, que além de político era um professor extraordinário da PUC, o Franco Montoro dizia o seguinte, que estatística é uma coisa que você manipula da forma que você quiser. Ele dizia, se você pega 2 pessoas, um comeu um frango inteiro, o outro está morrendo de fome. Estatisticamente está todo mundo bem alimentado, tá? Então, estatística é uma coisa muito perigosa. Na média, os 2 estão alimentados. Pois é, na média os 2 estão absolutamente bem alimentados. E um dos coitados está morrendo de fome, não é? Tem aquele outro troço também que ele dizia aqui, como é boa, hein? Se você botar a cabeça no forno e o pé no congelador, você está na temperatura ideal, estatisticamente, não é? É uma temperatura ideal. Pois bem, mas para falar sobre isso, o que eu queria dizer é o seguinte, e por isso é que eu anotei, 3 grandes professores, o Marcelo Guedes Nunes, todos da PUC, o Marcelo Barbosa Sacramone e o Ivo Weisberg, eles têm lá na PUC um estudo em que eles, a chamada jurimetria, constantemente eles estão examinando estatisticamente como que funciona, enfim, os 3 seriam a pessoa ideal para responder a sua pergunta. E eu sou a pessoa não ideal para responder essa pergunta, porque realmente eu não gosto de estatística, eu acho que estatística engana aquele que come frango, engana aquele que está na geladeira ou no forno do outro lado. Infelizmente, Jorge, eu não tenho realmente nenhum dado estatístico. A gente tem bastante, a gente lê bastante, mas eu não tenho nem de cabeça e nem anotado dado estatístico. Mas, enfim, é isso aí. Mas pelas suas impressões pessoais, a maioria das empresas que pedem recuperação judicial, elas são bem-sucedidas? Se recuperam. Se recuperam de fato? Ou a maioria acaba quebrando? A minha impressão pessoal é a seguinte, é que a recuperação judicial não está levando a bom resultado. Aí vocês vão me dizer, vão me perguntar, eu pergunto e já respondo. Mas e a Oi? A Oi o juiz ia decretar falência? O que o juiz ia fazer? O problema é que tem um imbricamento aí social, econômico e jurídico. A Oi acabou de terminar o prazo da recuperação judicial dela, ela pediu a segunda recuperação judicial. E Lúcio, agora a gente lembra isso aí. E como é que fica o credor?
O credor diz, mas peraí, eu acabei de participar de uma recuperação judicial, eu concordei com um monte de deságio, com atraso, com tempo, e agora vai começar tudo de novo. Então o que eu acho é o seguinte, algumas grandes empresas estão se dando bem com a recuperação judicial. Algumas grandes empresas. Vide lojas americanas, por exemplo. Não quero fazer mais comentários também. Mas, em geral, me parece que a recuperação judicial, para empresas em geral, ela está se prestando àquela velha história. Banco, eu quero fazer um acordo com você. O banco diz, não faço coisa nenhuma. Ah, tá bom, então eu vou pedir recuperação. Me parece que está mais ou menos num caminho desse, me parece. Mas não sei, eu tenho medo de falar sobre essas coisas, porque os dados às vezes confundem a gente. Que está melhor do que a concordata, não tem dúvida nenhuma. Está melhor do que a concordata, mas eu queria um certo tempo ainda para saber se realmente a recuperação judicial está indo para bom caminho ou não. Então, mas olha, a lei é praticamente recente, né? A lei da recuperação. É bem jovem, não é? É bem jovem. Mas o professor está falando e eu estou raciocinando aqui. Se uma empresa pede uma recuperação e aprova um plano de pagamento em 18 anos, que é o que eu tenho visto, será que ela vai se recuperar? Quem que vai fiscalizar 18 anos? O processo continua ativo 18 anos no fórum. Então, é ad eterno, muda de juiz, que aposenta escrivão, escrevente, morre advogado, morre o sócio da empresa. 18 anos é muito tempo. Sim. E esse processo ele vai se eternizar por um período muito grande, e se não houver uma fiscalização, e se a empresa não for saudável, ela vai quebrar no meio do caminho. Me parece que é o que pode acontecer ou deve acontecer. O processo fica ativo. Mas o Jorge pode falar isso muito melhor ele é especialista no assunto, grande especialista, e tem o poder da caneta, então ele sabe tudo. Mas, e Jorge, depois eu até peço que você me dê apoio. Na realidade, o que ocorreu, por exemplo, com a Oi? O prazo para pedir uma nova recuperação conta-se a partir do pedido anterior, ou da concessão anterior, não me lembro. De tal forma que há um determinado momento em que, por exemplo, vai pagar em 20 anos, mas em 4 ou 5 anos aquele processo já foi encerrado e o pagamento é feito fora do processo. Então, na realidade, o processo não continua em andamento, não. Ele terminou. E o que a Oi fez? Pediu recuperação para esses outros créditos. O Jorge até pode, vamos dizer, auxiliar a gente nisso aí. E esse período de fiscalização ele é limitado pela lei também, né? Ele é um período de 2 anos que depois o credor é que tem que, de alguma forma, noticiar se houve descumprimento do plano e pedir, se for o caso, a quebra, né? Então, mesmo que o prazo de pagamento se estenda por muitos anos, não há mais um controle judicial por esse período todo, né? Durante o prazo de pagamento. Né? Quem tem que efetivamente controlar se o plano está sendo cumprido ou não é cada credor individualmente, né? E ele noticiar se houve descumprimento do plano e pedir a quebra. Mas o processo fica arquivado ou ele é extinto? O processo é extinto. O processo é extinto. Aliás, exatamente o que, desculpe interromper, foi exatamente o que aconteceu com a Oi. Então, mas ser extinto é mais complicado, porque você não tem como... Mas os efeitos daquela RJ continuam em pleno vigor, ou seja, a exigência do cumprimento, ela se faz presente. Né? Se a empresa não cumprir, o credor pede a falência. Mas aí você tem que entrar com uma ação. Exato, o credor, era isso que eu ia falar, que você já falou, mas eu estou só insistindo. Quer dizer, o credor, ele tem um título executivo judicial. Exatamente. Que é o crédito que ele tem contra o recuperando, que não é mais recuperando. Porque está extinto o processo. E se ele quiser, ele pede, ou executa, ou entra com pedido de falência. Perfeito. É o que ocorre. Mas ele pode ser proibido de entrar com pedido de falência ou com execução, se fizer com uma Oi, que logo que possível, ela pediu recuperação daqueles créditos que ela tinha prometido pagar na recuperação. O caso da Oi. Não é? Não, e aí eu estou vendo um outro problema também, quer dizer... O legislador jogou para o credor
falou, Se olha, vira. você se vira. O processo está extinto nos termos da lei, já foi cumprida a recuperação. E aí você precisa contratar. Aliás, você é um credor pequeno, com poucos recursos, você precisa contratar um advogado para promover uma ação, você vai gastar dinheiro. Sim, sim. É um complicador, hein? Sim. E tem outra coisa. Veja o seguinte. Deixa eu pegar o exemplo da Oi, vai. Imagina, eu era credor de 100 mil reais. Ela pediu quanto? 50% de abatimento. Então, eu não sou mais credor de 100 mil, sou credor de 50 mil. Aí ela pagou 5, 6, 7, 8 prestações, não sei quanto, e os 50 mil agora virou 40 mil. Só que aí, como passou o prazo para o qual ela pode pedir novamente a recuperação, eu vou sofrer novo desconto nos 40 mil que eu já tinha descontado antes. Realmente, é mais ou menos, seria mais ou menos como se a lei dissesse, credor, se vira, eu fiz minha parte. A lei diz, eu fiz minha parte, agora você que corre atrás. É mais ou menos isso. É o que eu falo, tem muita coisa que precisa ser consertada na lei, não é? Muita coisa. Muito. Professor Manuel, eu tenho uma pergunta aqui. Em 2020, nós tivemos algumas alterações na lei de recuperação. A lei 14.112. No que essas alterações favoreceram as recuperações judiciais ou extrajudiciais? A lei 14.112 de 2020, que entrou em vigor em janeiro de 2021, essa foi a que trouxe a reforma da lei 11.101. Aliás, eu até aproveito para dizer, quando disserem que é a nova lei de falências, não é a nova lei de falências não, tá? Há uma imprecisão de alguns autores que dizem a nova lei de falências. Não, não é a nova lei. A lei de falências é a lei de recuperação e falência, é a lei 11.101 de 2005, alterada grandemente pela lei 14.112 de 2020. Perfeito. Tanto que a lei 14.112 de 2020, ela altera não só a lei de recuperação, como também o fisco, uma série de coisas. Traz. Eu tenho, vamos dizer, uma visão crítica com relação à lei 14.112, que o que ocorreu, e não sou só eu que digo isso não, ministros do STJ diziam isso, olha, é muito cedo para reformar essa lei. A lei 11.101, em 2020, tinha o quê? 15 anos. 15 anos é um período muito pequeno para que você traga reforma. Você precisa esperar, vamos dizer, a maturação da lei. Então, embora a lei 14.112 tenha trazido uma série de coisas boas, trouxe também uma série de coisas ruins, ou deixou de fazer uma série de coisas boas que ela deveria ter feito, eu não vou aqui anotar cada um deles, embora eu tenha anotado, mas não vou ler para o nosso tempo não ficar por demais consumido. Mas o que eu acho, a primeira crítica que eu faria à lei 14.112, ela chegou antes do tempo, tá? Segundo, ela trouxe coisas boas? Trouxe, mas ela deveria trazer muito mais coisas boas, mas trouxe coisas boas, tá bom. Então, sob esse aspecto, eu diria que sim. O problema agora é que tem um outro projeto, o projeto 03 de 2024, que quer reformar de novo. Mas peraí, eu tive uma reforma há 3 anos atrás. O que a gente está dizendo é exatamente isso. Eu nem consegui, em matéria de tribunal, eu nem consegui saber qual é a opinião do tribunal sobre a reforma com relação à reforma da lei 14.112. E agora vem outra tentativa de reforma. Quem mandou, me parece que foi o ministro, não estou criticando o ministro, não, é o Ministério, parece que é o Ministério da Fazenda é que mandou esse projeto que a gente está estudando agora, aliás tem. E a primeira crítica que a gente está fazendo é o seguinte, olha, a 14.112 já veio muito cedo. Agora, 3 anos depois da 14.112, vem uma outra reforma. Então, esse reformismo, esse mudancismo, não é? Esse mudancismo é pernicioso. Em geral é pernicioso. Agora, se a lei for aprovada, é o habemus legem. Eu tenho a lei, acho que a lei não é boa, acho que ela não devia, mas ela foi aprovada e não tenho o que reclamar, foi aprovada por nós, não é? Por que por nós? Porque o deputado que está lá que votou, o senador que está lá que votou, ele foi eleito por você. Então, é a lei, é a sua lei, é a nossa lei, é a minha lei, não é? Mais ou menos isso. É isso aí. Ô Jorge, mais alguma pergunta? Professor Manuel, o STJ ele acabou firmando o entendimento a partir exatamente dessa reforma da Lei 14.112, de que a certidão negativa de débito fiscal
ela é condição para concessão da recuperação judicial. A nossa Câmara, o nosso grupo de câmaras reservadas aqui no tribunal já havia firmado, inclusive, um enunciado exatamente condicionando a concessão da recuperação judicial à apresentação da certidão negativa de débitos tributários, ou aquela certidão positiva com efeitos negativos, né? Porque ele faz um parcelamento junto ao fisco e consegue obter essa certidão, que ela é positiva, mas com efeitos negativos. O STJ, no final do ano passado, acabou firmando essa posição na linha desse enunciado das câmaras reservadas aqui de São Paulo, de que, de fato, é necessária a apresentação da certidão negativa de débitos tributários para concessão da recuperação judicial. O professor acha que esse entendimento foi bom? Qual é a sua opinião a respeito dessa questão, professor Manuel? Curioso, Jorge. Nós todos sabemos disso. Isso aí envolve vamos dizer, uma história da lei da recuperação. É o famoso artigo 57. Eu vou tentar falar em 3 minutos, mas realmente o assunto é tão grande. O artigo 57 é aquele que diz que é obrigado a apresentar a CND, a certidão negativa de débito, o artigo 57 da Lei 11.101. Todo estudioso, todo advogado, todo juiz, todo desembargador sabia que esse artigo não ia ser aplicado. Por quê? Por que não ia ser aplicado? Porque se fosse aplicado da forma que dizia, não haveria recuperação judicial por uma série de razões. Pois bem, e o que acontece? Os tribunais tiveram que consertar a lei, sem dúvida, consertar a lei, porque a lei está mal feita, está péssima. E a lei 14.112 sabia disso aí, sabia que o artigo 57 estava dando problema e não mexeu no artigo 57. E por que não mexeu? Porque não sabia o que fazer. E cai na mão do tribunal. E aí depois vão falar que é ativismo judicial, né? Aí vão começar a meter o pau. Olha, o juiz está inventando. Claro que tem que inventar. Pois a lei está mal feita, pô. A lei não tem como ser aplicada. E esse caminho, hosanas ao Tribunal de São Paulo e vários outros tribunais, e hosanas ao desembargador, que é quem é o Belize, Marco Aurélio Belize, que está tentando encontrar o caminho. O que o Tribunal de São Paulo dizia? Dizia muito bem, falava, olha, você tem 60 dias para apresentar aí a certidão negativa de débito. Se não apresentar, falência. Eu acho que nisso o STJ foi cuidadoso. O STJ disse o seguinte, olha, é obrigado a apresentar o CND, é obrigado a apresentar o CND. Se não apresentar, e isso que eu achei que foi bastante criativo, se não apresentar, a recuperação continua. Só que aquelas execuções, aquelas ações que estão suspensas não estão mais suspensas. Eu achei uma coisa muito boa, muito criativa. A única crítica que eu teria que fazer a essa posição do STJ, mas que certamente eu acho que será consertada, é que o tribunal se esqueceu, ou realmente deixou para outro momento, dizer o seguinte, tudo bem, então essa empresa tem 60 dias, ou 90 dias, ou 6 meses, ou seja o que for, para apresentar a CND. O STJ só deixou de dizer o seguinte, e se o devedor, o recuperando, provar que ele está pedindo o parcelamento e que a fazenda, o fisco, é que não deu andamento a isso? O tribunal teria que dizer, olha, se o devedor, recuperando, provar, demonstrar que está pedindo o parcelamento e que o parcelamento está, vamos dizer, arquivado, sem andamento, e não estou criticando a fazenda, não, coitado da fazenda, tem uma quantidade de trabalho enorme também, mas a fazenda tem que agora se aparelhar, porque apesar do julgamento que eu achei bom, só falta dizer isso. Se o CND não vier porque não está sendo dado o devido andamento pelo fisco, embora o recuperando esteja fazendo tudo para levar o parcelamento ao seu final, nesse caso, continua então a recuperação com todos os créditos suspensos. Eu não sei se eu consegui me explicar, porque a matéria é muito complexa, né? Eu sempre digo, qualquer uma dessas perguntas a gente podia ficar falando 3 dias sobre ela, mas a gente tem que falar em 3 minutos. Mas é mais ou menos isso. Não sei, Jorge, não, se você usou bem. Deu para captar a mensagem, né? Você sabe, Manuel, a gente em São Paulo, quando havia firmado esse enunciado, a gente teve o cuidado de não colocar consequência pelo descumprimento.
Mas a gente tinha uma posição majoritária de decretar a falência, Isso, realmente. Se não apresentasse a certidão, decretaria a falência. Eu, depois que fui ler esse acordo do Marco Belize, do ministro Marco Belize, eu acabei me convencendo que ele realmente acertou nessa questão. Embora ele achou o meio do caminho. Né? Sim, porque de fato, se decretar a falência por conta da não apresentação da certidão negativa, parecia um pouco rigoroso, mas esse caminho acabei achando uma alternativa bem interessante que o STJ encontrou. Mas é curioso, né, Manuel? Porque a gente vem percebendo cada vez mais um aperto da lei em cima das empresas em recuperação, né? Porque o STJ afirma uma posição de que a cessão fiduciária, de maneira absoluta, é crédito extraconcursal, não se sujeita à recuperação judicial. Aí vem agora, fala que o fisco tem direito de receber, etc. e tal. Então a gente percebe um estrangulamento da empresa em recuperação, né? Mas por outro lado, a gente via também certos abusos, né? Porque a empresa tinha um passivo tributário gigantesco, ela negociava com os credores particulares em assembleia o pagamento e simplesmente esquecia do débito tributário, do passivo tributário, né? E o fisco, muitas vezes, embora pudesse prosseguir com a execução fiscal, não encontrava patrimônio, porque lá na RJ se alienava tudo, se praticamente se desfazia do que a empresa tinha e o fisco, enfim, ficava a ver navios realmente, né? Era muito difícil essa situação. Era curioso que inclusive apareceu o termo fraude legal, que é vamos dizer, uma contradição em termos. O que acontecia? O recuperando fazia exatamente isso. Esvaziava a empresa, tentava pagar ou não pagar os seus credores, esvaziava a empresa e o fisco ficava de lado sem poder fazer nada. Por quê? Como o Jorge falou, não encontrava bem para penhorar. Não encontrava bem. Por outro lado, não podia reclamar na recuperação, porque ele não podia entrar na recuperação. Ele não estava sujeito aos efeitos da recuperação. Resultado, como você mesmo disse, alguns recuperandos usavam a recuperação judicial para, vamos dizer, pagar da forma que pudesse os seus credores, evitar a falência e sem pagar o fisco, o que também não pode. Eu não gosto de pagar imposto, claro que eu não gosto, mas sem imposto nenhum país vive hoje em dia. Não é? É mais ou menos por aí. Mas acho que estamos chegando já ao nosso limite de tempo aí. E certamente eu gostaria que mais uma outra oportunidade o professor comparecesse aqui, porque a gente tem outros temas para tratar, para elucidar para quem nos assiste, né? Quer dizer, são temas importantes. Então fica já renovado o convite para uma próxima entrevista. Então, agradecer muito ao professor Manuel pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao doutor José Malherbe, doutor Jorge Tosta. E passo às considerações finais. Eu vou começar pelo doutor Jorge, depois o doutor Malherbe as considerações finais e, finalmente, o professor Manuel. Bom, eu só queria realmente agradecer a ilustre presença do professor Manuel Justino. É uma alegria tê-lo aqui, professor. E venha outras vezes, porque esse é um tema realmente palpitante e podermos debater esse tema todos, né? Em vários outros aspectos, né? Inclusive sobre esse projeto, que ao que tudo indica vai ser aprovado mesmo, que a ideia é mudar um pouco o processo falimentar, né? Porque acho que aquela reforma de 2020, ela se preocupou muito com a recuperação judicial e esqueceu da falência, né? E a falência realmente é um problema hoje no Brasil. E talvez esse projeto, nesse aspecto, tenha o mérito de criar, né, um plano de pagamento a critério dos credores, né, sobre a responsabilidade dos credores, o que não existe na atual lei, né? Isso talvez seja um aspecto positivo. Ela cria uma figura de um gestor, né, que muitos têm criticado isso, mas... Enfim, acho que o Congresso vai saber dar a solução correta, fazer as adaptações necessárias. Estão ouvindo a comunidade jurídica, o professor Manuel certamente faz parte de comissões que está debatendo esse projeto. Nós vamos acabar encontrando o caminho adequado, porque essa lei precisa, eu acho, professor, eu entendo a sua crítica, mas
a gente tem que ir percebendo os defeitos da lei e corrigindo, independente do tempo que ela tenha, né, de maturação, porque a falência é um problema que o tribunal nem pela criatividade judicial você consegue resolver. Então você tem que precisa fazer alterações legislativas realmente. Mas parabéns, professor. Excelente entrevista. Muito obrigado, viu? Toma leve. Quero inicialmente falar da importância desse programa e divulgar pontos difíceis, pontos espinhosos do direito. E elogiar Manuel pela lucidez, clareza e concisão do que falou. É isso, professor. Lúcio, em primeiro lugar, eu agradeço você ter me chamado, só que eu fiquei numa situação aqui, vamos dizer, meio desconfortável, porque eu fui juiz e desembargador durante muito tempo, e juiz e desembargador assusta todo mundo. Eu sei que assusta todo mundo. E eu fiquei aqui com temor reverencial quando eu vi que o Jorge Tosta estava aí. Eu falei, nossa, o Jorge, como é que eu vou falar alguma coisa na frente do desembargador Jorge Tosta? E mais ainda. De quem decide. Não, e sabe. E mais ainda. Conhece. Fiquei com mais temor reverencial ainda, porque o meu patrão, quando eu era estudante, estava aqui também. Eu falei, tal desembargador, tal patrão, e você que é o dono da banca aqui, eu falei, nossa, o que vai acontecer? Mas ainda bem que vocês me deram uma boa chance, me deram a oportunidade de falar aí. Então, o temor reverencial foi, vamos dizer, se desfazendo. E Lúcio, meus parabéns por essa iniciativa que você tem, e eu realmente estou à disposição. Quando você quiser, você sabe que eu sempre estou à sua disposição. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que nos ouviu aí. Tá? Mas eu que agradeço, sempre muito solícito, e hoje realmente foi um bate-papo aqui muito rico em relação aos temas que foram tratados, e nós vamos voltar a uma próxima entrevista. Eu também preciso aqui agradecer. Nós temos um escritório que nos assessora aqui, que é o Sandro Israel Advogados Associados. Agradecer pela assessoria e pela escolha dos temas que foram tratados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.